Os Touros de Bazan. Esse é o título do livro de Marco Aurélio de Souza, lançado pela Cotter Editorial em 2019. Trata-se de um livro de contos e é composto por 13 narrativas curtas que carregam uma unidade temática e também linguística. O tema central é a crítica à realidade social e a linguagem de Marco Aurélio traz a marca da criatividade, da invenção. Marco Aurélio tem já um estilo, e nem sei se é bom usar esse termo já, porque é autor de outros tantos livros, embora estreante nessa modalidade de contos. Bazan é região fértil dos salmos da Bíblia. No conto e em todo o livro é metáfora da cidade rica que rejeita seus cidadãos fracos. Os touros são os fortes que se aproveitam da riqueza do pasto, como se todos pudessem se aproveitar dessa riqueza do pasto. Só que não há pasto para todo mundo. Assim, os touros, os fortes, perseguem os pobres, os miseráveis, com o intuito de expulsá-los do paraíso. O homem deste livro, o touro, é em geral retratado como bicho, e os animais humanizados, isso tudo em um mundo que parece invertido. Os mendigos são pragas, são bestas que precisam da boa vontade dos homens de bem para que sejam, digamos, domesticados e consigam alcançar novamente a dádiva da convivência com os demais. Nesta sociedade de valores tão demarcados, a pedofilia é perdoada, os assassinatos são justificados em nome de uma eugenia meio canhestra. A linguagem, o estilo de Marco Aurélio são destaques no livro. Os termos resgatados da oralidade, as frases inesperadas, tudo isso encaixa muito bem com a temática da obra. É no terreno dessas invenções que a realidade deturpada encontra seu lugar, encontra sua verdade. Os homens, afinal, são mesmo assim? Essa é a grande questão em torno das narrativas de Marco Aurélio. Eu vou ler agora um conto do livro para que você tente encontrar sua própria resposta a respeito do homem. Demudado. Conta-se que o homem, na verdade, vinha de outro estado, de terras alheias, reconhecido em longas paragens. Bem por isso, pouco sabia da nossa vila e das suas figuras mais arcaicas, e menos ainda do que se passava do outro lado, para lá da mata e do riachinho Mequetrefe, já quase sumido pelo lixo despejado à margem. Daí que os moradores, depois do ocorrido, descem de ombros dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, fatalidade do acaso, que um e outro acabaram mexendo com o cara errado, como que justificando a violência do forasteiro. Era por medo do inusitado? Ou, ao contrário, apreciavam mesmo ver os estragos que um rapaz forte, acometido por fúria satânica, podia se dar ao luxo de perpetrar? Na versão corrente, a que se passa na vizinhança, estava o homem fraco, muito fraco, daquele jeito mais que fracote, os beiços tortos apontando a lateral do rosto, como que beijando as próprias bochechas de barba áspera e grossa, em ato de invadir aqui na nossa vila, justo a casa vizinha do moço de sotaque, procurando objetos fáceis de um manco levar. Só que o ladrãozinho cometeu barulho em excesso, despertando atenções indevidas. Errou no furto, mas nem disso se dava de tão leléu. Continuou sua busca minguada, e no se evadir, deparou-se com um transtorno do peão enraivecido, que o acuava pelas beiradas do terreno descercado. Quando viu o moço, soube tanto da pancada certa que nem ao menos permitiu a si audácias bravas de tentar a fuga e dar no pé. Além de tudo, era manco, desgraçado. Do feito do homem, quem nos atesta agora
é a piazada vadia que, soltando pipa no descampado em frente, logo se esqueceu do afazer que aboletava as horas, curiosos ao avistarem um moço de fora fechando os dedos da mão, berrando palavras duras ao público da cercania pela primeira vez. O homem fraco teve a cara esfolada no chão de calcário, nada dizia. A vizinhança logo se amontoou inteira. O justiceiro gritava ladruagem e imputava culpas ao rapaz insosso, inócuo gatuno. Alguns motivavam ainda mais o justiceiro em sua zanga. Afinal, se o vagabundo roubasse dos que muito tinham, vá lá, mas a vila era humilde e, portanto, crime tosco, inafiançável. E roubar vizinho é coisa que se faça? Pois já não era o primeiro. Havia uma onda de lambanças por aqui. Era craquento o infeliz. Maldita droga, lamentavam os vizinhos de melhor índole. Sorte haver homem disposto e honrado para cortar o mal bem cedo pela raiz. Que bandido bom é bandido bem longe, lá pelas bandas dos condomínios da burguesada. Mas isso, um e outro é que diziam. O povo em grosso se alarmava num silêncio agudo. Queriam ver no que aquilo ia dar. O rapaz conclamava a todos para o linchamento. Ninguém se dignava. Ficava ele sozinho fazendo justiça com as mãos enormes e calosas. Trabalhador era o homem de fora, embora ninguém ali soubesse que lida tinha, nem que hora saía ao serviço. Ademais, recebia muita gente em sua casa, e as festas prolongavam madrugada fora, ecoando funks marotos e pornográficos em batidas infernais. Coisas da juventude, certamente. Dava para ver o valor ordeiro do homem pelos músculos, que montanhosos vazavam da camiseta suja. As mangas curtinhas, adequadas à moda vigente, subiam com o calor do ato desnudando o muque. Pegava pesado para valer. E o rosto do ladrão, essa hora, já perdia as formas, enveredando inteiro para os lados do beiço desalinhado. Discretamente, à guisa de dever cumprido e consciência tranquila, liguei para os meganhas que não vieram. E o supercílio machucado já formava corredeiras viscosas com o sangue do manco, seu curso sinuoso pelas pedras da rua em declive. O que o moço inquiria, sobretudo, eram informações que lhe diziam respeito. Também a sua casa, uns dias antes, teria sido alvo de um bandido fuleiro pé de chinelo como aquele. Afronta certa, se bem que de autoria desconhecida, devia a si mesmo a paga morta do ultraje. E quem seria senão o defeituoso de então, o que voltava à cena do crime sem dar pelo tamanho do perigo, arriscando a pele na vizinhança injuriada, louco de pedra, meio cego pela droga, já amansado pela situação esquizofrênica do seu isolamento? Levava bordoadas outra vez. E sempre seguidamente o forasteiro batia firme em resposta ao silêncio, exigindo réplica ao questionamento repetido, se era ele quem roubou o nosso anjo vingador. Com o respingo sanguinário que pintava o mato do terreno em frente, as mães passaram a clamar pelo desfecho piedoso, orando as preces de mais valor. Em baixa voz, contudo, pelo susto. E pelo medo também, pois todos na vila já estavam temerosos de um confronto com a morte. Não encontrando respaldo no moço algoz para um ato de perdão, as mães puxavam pelos braços os filhos menores, os que ainda não detinham certa idade para o conhecimento dos óbitos. Uma a uma, as mulheres fugiam da cena, levando sua piazada à força, sob ameaças que ninguém ali queria perder o fim desse massacre, ainda que à custa de um pesadelo na noite seguinte. Teriam que se contentar com o relato dos mais velhos. E, para a sorte dos pequenos, quase todos tinham lá um seu irmão que não voltou quando do apelo das mães. Eu tinha medo também, que a loucura quando pega não vai tão cedo, e morde, ferra e ensurdece, cutuca a paz do malfeitor e do inocente. O moço continuava batendo e gritando, gritando e batendo, querendo a todo custo uma confissão que não vinha, inquisidor de envergadura. Mas o bandido, para o espanto e cansaço do moço, não respondia nunca nem um A. Então bateu na multidão um frio estranho, na espinha ou na alma, feito estivéssemos na iminência de um bruto acontecimento, feito de importância, embora assustador. Era a sabedoria do povo que se insurgia, pois que o rapaz logo em seguida fez ultimatos à carcaça que borbulhava a seus pés em sua réstia de vida, que lhe dissesse qualquer coisa, ou a paciência se esgotava na consciência de um mau destino. O rapaz colérico
pediu ao Sapopemba, o dono da birosca, que segurasse o rato enquanto resolvia a questão. Ai de quem não o fizesse! O vizinho cumpriu o ordenado, e por dentro muitos pediam em fé calada para que da casa o justiceiro estivesse a ligar para os gambés, e que esses, por milagre, viessem logo de uma vez. Mas não. Voltou o imigrante em ornamento de jagunço, com grande peixeira que reluzia o sol ardido. Muitas mulheres resolveram não mais ver. Mesmo os homens, no mais íntimo, lamentavam a ausência de limite que se figurava na tarde sinistra. A tensão era total. Refestelava-se o demo. Pegando o bandido pela camisa empapada de sangue, a outra mão firmada na espada, o torturador desagou no momento clímax da peleja, pondo a balança em completa suspensão, e com olhos assassinos, tomados pela veia da pressão, indagou bem resoluto: foi ou não foi, desgraçado? Diz agora aqui, ou tu já não é nada, seu molambento? E por um segundo, uns olharam os outros. Ninguém queria? Era o fatal? Foi que, numa coragem que nem mesmo era minha, senti a obrigação de dar palavra. O homem era mudo, afinal.